4-2. Este é o placar atual lá no Supremo Tribunal Federal, que está julgando a validade ou não da tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Eu explico a vocês. Surgiu uma tese em 2009 de que os povos indígenas só teriam direito à demarcação sobre terras que já ocupavam ou que estavam em disputa até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nossa atual Constituição. Bom, aí, a partir desse fato, começou-se uma disputa jurídica em relação ao que vale ou não para a demarcação das terras indígenas. Embora eu não seja advogado, mas o conjunto de leitura que eu tenho sobre o tema me permite concluir que há duas grandes aberrações na tese do marco temporal. A primeira é que em nenhum ponto da nossa Constituição há a definição do que é marco temporal. Ao contrário disso, gente, no artigo 231 há a definição de que os povos indígenas têm direito às terras originariamente ocupadas por eles. Bom, a segunda aberração, no meu modo de ver, deriva exatamente disso. O que são terras originariamente ocupadas pelos povos indígenas? Se, ao longo de todo o processo de colonização do Brasil, eles foram expulsos da maior parte das terras que ocupavam. Algumas populações indígenas passaram décadas, séculos, fora das suas terras originariamente ocupadas, expulsos exatamente por quem? Pelo colonizador. A partir disso, então, se conclui que o marco temporal é uma grandíssima aberração, porque boa parte das populações indígenas foram expulsos das suas terras no processo de colonização, na verdade no processo de ocupação do território brasileiro. Aqui mesmo no estado do Piauí, nós fomos educados na década de 70 a compreender, eu enquanto criança, os livros de história traziam isso, que um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho tinha expulso todos os indígenas do estado do Piauí e aqueles que não fugiram foram mortos por esse bandeirante. Na verdade, o estado do Piauí tem uma série de populações indígenas, são 27 comunidades indígenas, o censo demonstrou isso, e essas comunidades ocupavam o território piauiense muito antes dele ser colonizado pelo branco europeu e muito antes do branco europeu ter trazido para cá os escravos. Nesse aspecto, o artigo 231 da Constituição dá pleno direito aos povos originários, aos povos indígenas, ocuparem os territórios originalmente ocupados por seus ancestrais. A demarcação, portanto, dos territórios indígenas não deve estabelecer nenhum tipo de marco temporal. Deve estabelecer, sim, a historicidade da ocupação desses povos nesses territórios, bem como a sua cultura, o seu modo de vida, todas as relações antropológicas, sociológicas que esses povos estabeleciam entre si e com o ambiente ocupado antes da chegada do branco europeu. Eu finalizo dizendo que eu tenho plena convicção de que o Supremo Tribunal Federal, à exceção dos 2 ministros do Supremo indicados pelo inominável, que já votaram a favor da tese do marco temporal, mas eu tenho plena convicção que o placar vai ser 9-2, porque o Supremo vai dizer um grande não ao marco temporal, dando direito aos povos originários, aos povos indígenas, ocupar os territórios, ter os territórios originalmente ocupados por eles demarcados pela União.